Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E como vocês pediram muito no último vídeo, trouxe a parte 2 de crimes bizarros que aconteceram aqui no nosso excelentíssimo país. Já imaginou você estar sentado num cinema de boa e do nada um ser humano louco começar a atirar? Então, é esse e mais outros casos que vão ter aqui nesse vídeo. Então já pega sua pipoca, prepara seu miojo, não esqueça de dar like aqui nesse vídeo e se inscrever nesse canal, porque isso aqui é muito difícil de fazer. São horas de pesquisa do Felipe. Mas enfim, se inscreve no canal, pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Como todo mundo sabe, a internet, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é um local, assim, bem perigoso, digamos assim. Quando as informações são passadas de maneira duvidosa ou falsas, a famosa fake news. E por conta disso, por conta de um simples boato, Fabiane Maria de Jesus acabou perdendo a vida em uma das formas, assim, mais cruéis existentes. Por isso já fica a dica, fique muito crítico, seja muito crítico quando você recebe informações, que elas podem ser verdadeiras ou falsas. E não vamos julgar as pessoas sem de fato ter a informação correta. Tá, vamos lá. O caso aconteceu no dia 3 de maio de 2014, quando um retrato falado de uma sequestradora de crianças começou a circular pela cidade, pela região, mais especificamente Guarujá, São Paulo. E nesse dia, no dia 3 de maio, a Fabiane estava na rua e ofereceu uma fruta para uma criança. Nessa hora, a mãe dessa criança viu a situação, olhou para Fabiane e achou, frutos de vozes da cabeça dela, que aquele retrato falado e a Fabiane eram a mesma pessoa. A Fabiane, na cabeça dela, era a sequestradora de crianças. E ela começou a falar que a Fabiane era essa mulher. Daí várias pessoas e mais pessoas começaram a se juntar em volta da Fabiane, gritando, julgando ela, falando que ela era sequestradora. E em pouco tempo, os ânimos da galera começaram a se aflorar num nível absurdo. Começou uma confusão e a Fabiane começou a ser espancada por mais ou menos 100 pessoas, só pra vocês terem a dimensão de como foi a situação. Uma cena absolutamente horrível e infelizmente eles só pararam quando a Fabiane já estava sem vida. 5 envolvidos acabaram sendo presos, sendo que um deles foi condenado a 30 anos de prisão e ainda teve que pagar uma indenização de R$550 mil pra família da Fabiane. E se você reconheceu essa história, é porque, de fato, esse caso inspirou uma novela da Globo chamada Travessia. E se você reconheceu esse caso, é porque, de fato, ele inspirou uma novela da Globo chamada Travessia. Não sei se vocês assistiram, mas na novela tem algumas cenas e retrata isso que aconteceu com a Fabiane, mas, enfim, com outro nome, com outra personagem. Enfim, a história foi se desdobrando, mas foi baseado nessa história. Chacina da Candelária. Vamos lá pra essa história. Meu Rio de Janeiro, pai amado. Tudo aconteceu na noite do dia 23 de julho de 1993. Pouco antes da meia-noite, um táxi e um chevette com as placas tampadas pararam um pouco à frente, assim, da Igreja da Candelária, que fica no centro da cidade, se você não conhece o Rio de Janeiro. Logo em seguida, alguns homens saíram de dentro desses carros e abriram fogo em dezenas de pessoas que estavam ali. Algumas pessoas estavam sentadas conversando, outras estavam dormindo ali pela região da igreja. No total, 8 pessoas morreram, 2 maiores de idade e 6 menores de idade, e outras dezenas de pessoas ficaram feridas por conta desse ataque. Dos criminosos, aí que o bagulho fica louco, 3 foram inocentados. Me exaltei. Um ainda não foi julgado, sendo que estamos em 2023 e isso aconteceu em 1993 e ele ainda não foi julgado. E 2 eram policiais militares e um era ex-policial, tá? Só pra deixar aqui no ar. E outros 3 foram condenados. Um a 204 anos de prisão, outro a 243 anos e o último foi condenado a 309 anos de prisão. Só que a pena máxima aqui no Brasil é 33 anos, né? 30? 30 anos. Então, mesmo sendo 30 anos, a pessoa sai antes. Se você for réu primário, já cai pela metade, até menos. Então, realmente, se julgar uma pessoa e dar a condenação de 309 anos, não muda nada, porque em menos de 30 a pessoa possivelmente já vai ter saído. Eu adoro a justiça desse país. Enfim, os 3 homens que foram condenados respondem em liberdade hoje. Próximo. O massacre do Morumbi é uma história muito bizarra e foi um assassinato
assassinato que aconteceu em massa no dia 3 de novembro de 1999, quando um estudante entrou numa sala de cinema e abriu fogo contra todas as pessoas que estavam naquela sala assistindo o filme. Matheus da Costa Meira tinha 24 anos na época e era estudante de medicina. Aí que é a ironia da vida, né? Ele estava no 6º e último período da faculdade, faltando 15 dias para a formatura dele. Ele era descrito como um menino tímido, introvertido, tinha um péssimo desempenho acadêmico e ele também tinha sido diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizoide. Algumas pessoas disseram que pouco antes dessa tragédia acontecer, o comportamento do Matheus mudou bastante. Ele mudou muito a personalidade, começou a matar a aula, coisa que ele não fazia antes, e se aproximou também de traficantes de droga. Segundo as investigações, na noite do dia 3 de novembro de 1999, o Matheus sentou na primeira fileira para assistir o filme Clube da Luta. Durante o filme, ele levantou, foi no banheiro e tirou da mochila, da bolsa, sei lá o que ele tinha levado, uma metralhadora Mac 11. E supostamente ele testou a atirando contra a própria imagem dele no espelho. Depois disso, ele voltou para a sala do cinema, ficou de frente para as pessoas, sacou a arma e atirou pro alto. As pessoas que estavam logo assim nas primeiras fileiras conseguiram ver que era de fato um homem armado que estava atirando e conseguiram se abaixar para se proteger, tentar se proteger. Enquanto outras pessoas que estavam assistindo o filme estavam achando que aqueles disparos e tiros eram do próprio filme. O áudio era do filme, não estava acontecendo ali na vida real. O Matheus mirou na plateia e começou a atirar. Os tiros duraram mais ou menos 3 minutos, então imagina esses 3 minutos como viraram 30 anos na cabeça de todo mundo que estava lá dentro. Matheus acabou tirando a vida de 3 pessoas, 5 feridos e dezenas de pessoas em total pânico dentro da sala. Ele foi preso em flagrante, julgado e condenado a 120 anos de prisão em regime fechado, até que no dia 8 de maio de 2009, o Matheus tentou tirar a vida do companheiro de cela dele com uma tesoura e acabou sendo julgado novamente por esse crime dessa vez. No ano de 2011, a Justiça da Bahia resolveu absolver o Matheus pela tentativa de tirar a vida do companheiro de cela e ele foi considerado inimputável. O que significa isso? Quando uma pessoa não responde pelos crimes dela judicialmente, como quando ela é considerada assim incapaz de responder pelos crimes por ter algum transtorno mental ou alguma questão que faça ela não ser capaz. Então ele foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador e está internado até os dias de hoje lá. Ai, 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 ai. Último caso, mas não menos importante, um pouco menos bizarro no sentido de o último foi um cara que entrou numa sala de cinema, mas não deixa de ser bizarro. Foi um caso que também parou o Brasil nos anos 2000. O caso aconteceu no ano de 2004 em São Paulo. Gil Grego Rugai tinha 20 anos na época e ele trabalhava numa empresa de contabilidade chamada Referência Filmes, que o dono era o próprio pai dele. E ele acabou dando um desfalque de 25 mil reais para a empresa. E vamos pensar que antigamente 25 mil reais valia muito mais. Tipo assim, 25 mil reais hoje em dia seria, sei lá, 500 mil, mais, sei lá, não sei, era muito dinheiro. Não que 25 mil reais não seja hoje em dia, mas era muito, muito dinheiro. A gente só não sabe se foi uma irresponsabilidade dele ou se ele estava tentando dar um golpe no pai. Por essa razão, claramente, ele foi demitido da empresa e expulso da onde ele morava no dia 22 de março de 2004. E na noite do mesmo dia, ele claramente estava ensandecido, possesso com muita... Ai, caraca, mãe, não faz isso! Caraca! Você só apareceu? Não, ela brotou atrás de você e aí eu vi uma pessoa assim atrás de você. Eu falei, esquece. O Gil foi até a casa do pai dele e tirou a vida tanto do pai quanto da madrasta com 11 tiros. Gil foi condenado a 33 anos e 9 meses na prisão. Enfim, nesse rolê de sair para semiaberto, voltar, foi absolvido, foi suspenso, enfim. No resumo da ópera, hoje em dia ele está em liberdade, cumpre pena em liberdade. O que eu acho muito bizarro da discrepância do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, é que a pessoa lá nos Estados Unidos, em alguns locais, ela fica presa para sempre. De fato, é uma prisão perpétua pelo crime absurdo que ela fez. Em alguns locais tem a pena de morte, né, injeção letal ou coisas do tipo. E aqui, dá 7 meses, a pessoa já tá respondendo em liberdade. Realmente
não tem muito o que fazer nessa palhaçada. Enfim, eu termino esse vídeo pra vocês e eu quero saber aqui nos comentários qual pra vocês foi o mais bizarro desses dois vídeos. Se você não viu a parte 1, o link vai estar aqui embaixo, então já assiste a parte 1, depois me conta aqui nos comentários desses qual foi o que você mais achou bizarro, o que mais mexeu com você. Dá um like aqui nesse canal, nesse vídeo, se inscreve, manda pros seus amigos. É isso, se vocês quiserem mais vídeos assim de coisas que aconteceram no Brasil, me deixa saber aqui nos comentários também. Vai que tem uma parte 3, não sabemos. Enfim, o Brasil realmente tem várias coisas bizarras, como podemos ver. Um beijo, fiquem com Deus, fui!